Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a mal tenho a Gabi, e hoje nós comentaremos o 11º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 6 de agosto. Tivemos prova criativa, nepotismo, lágrimas, bastidores, achismos do público e muito mais. Então, escutem o podcast do começo ao fim, que esses assuntos vão entrar vez ou outra, porque, né, Gabi, a gente tem umas coisas para falar não só a nível de programa, mas a nível de público e participantes, né? Exatamente. Eu achei que esse episódio aí foi bem bacana e tem coisas legais aí pra gente comentar. Então, vamos começar pelo começo, que é a prova classificatória, né? Que os participantes tiveram que preparar pratos com aveia, que foi mais uma prova patrocinada, e os tipos eram aveia em flocos, aveias em flocos finos, aveia em farinha, aveia em farelo e aveia em cortes rústicos. A Geórgia, que venceu a prova eliminatória passada, ela pôde escolher o tipo de cada participante e, né, gerou algumas confusõezinhas leves. Alguém gostou, outros odiaram, outros foram destaques negativos porque pegou o que não queria, mas tiveram que fazer o que a Geórgia deu, porque, né, MasterChef tem dessas. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Gostou, não gostou? Eu gostei, achei. Assim, eu gostei porque eu achei complexa, tá? Mas justamente porque se eu tivesse lá, eu teria muita dificuldade de cozinhar, porque honestamente aveia é uma coisa que eu como assim, porque tem que comer, sabe? E não porque eu gosto, eu acho que é meio sem gosto, assim. Dos leites vegetais, por exemplo, se eu vou fazer em casa, o de aveia é o que eu menos curto, então não é algo que agrada o meu paladar. Então eu teria dificuldade, e aí por isso eu achei que a prova pode ser legal, assim, porque eles precisam ser bem criativos, né? Eles podem escolher entre fazer algo doce ou salgado, e tem, assim, uma complexidade, né, em fazer com que aquela aveia ali seja a protagonista, assim, do prato. Então, achei uma prova legal, assim. Não achei tão legal quanto as da semana passada, mas gostei. Eu tô no mesmo barco que você também nessa questão de aveia, né? Porque, por exemplo, a papa de aveia é muito famosa, né? Então, assim, nem todo mundo também consome, nem todo mundo tem acesso. E eu acho uma coisa curiosa, que eu até anotei para pontuar, porque é uma prova patrocinada. É uma prova com aveia, mas tem a marca da aveia, né? Então tem aquele receio que a gente fica, né? Assim, que eu, pelo menos, fico enquanto telespectador e pessoa que comenta em podcast, né, que a gente vai analisar as coisas, de que a gente sabe que não só porque existe coisas de determinada marca, que toda marca vai funcionar com tudo que você se propõe a fazer. Uma coisa que pode ser usado como exemplo que é mais popular é tipo o leite condensado. Tem receitas que o leite condensado de tal marca se sai melhor em alguns quesitos, né, do que de outras. A gente fala, questão de sabor, por exemplo, o sabor da marca tal deixa mais apurado, o sabor da marca tal não deixa tão bom. Então é uma prova criativa que, além de tudo que você saber, tem que saber se aquela aveia específica daquela marca vai casar com o prato que você quer. Eu gostei de ser uma prova criativa, mas também tem esses poréns, né? Porque é uma prova patrocinada. Você não vai usar todo tipo, né, de preparo. Você vai usar o que está ali estipulado já, que é o da marca. Mas é uma prova boa para também que a gente já está no 11º episódio, os participantes já estão familiarizados com a cozinha, né, com o funcionamento do programa. Então, ele já tem que saber como administrar algumas coisas e já tem que mostrar criatividade também, porque, né, tem que continuar na competição. É prova classificatória, pode ter um deslize, né, para na eliminatória se dar bem, mas a princípio tem que mostrar que é criativo e mostrar do que é capaz. Então, eu achei uma prova interessante também. Também concordo com a Gabi que eu prefiro a da semana passada, porque, por exemplo, a gente vai falar agora aqui dos resultados, que de resultado a gente teve o João Vitor, que levou a melhor e conquistou seu primeiro PIN. A Gabriela Ceia, a Georgia, o Lucas e Roberto foram o alto desempenho. E Pietro, Vitor e Larissa foram os piores desempenhos, né? E teriam penalidades na prova eliminatória. E nisso, o que é curioso é porque, assim, nesse alto desempenho, tivemos pessoas que receberam críticas que em semanas anteriores talvez fossem só médio desempenho ou até baixos desempenhos, né? Porque foram algumas críticas. A gente pensei que não teriam também então 5 pessoas, por exemplo, em destaques positivos. Mas então eu achei que o nível dessa primeira prova ficou um pouco abaixo do que eu esperava, já que eu esperava uma coisa mais criativa, eu esperava que eles entregassem mais, porque eles já foram capazes disso.
E você, Gabi, concorda com isso? E o que achou do resultado? Eu concordo, eu acho que eles acabaram indo bastante assim pro óbvio, né? De fazer tortinhas, de fazer coisas assim que não foram tão pensadas, né? Fora da caixa. Então, eu também acho que eles poderiam, assim, ter entregado mais, né? Acho que deixou aí um pouquinho, assim, a desejar, né? Gostei da vitória, eu acho que deve ter ficado bem gostoso o que o João Vitor entregou. Eu gosto bastante, assim, de bergamota, né? É um sabor que eu gosto. Inclusive, aqui vou fazer um parêntese para dizer que achei um absurdo a Helena tá chamando de. Eu nem lembro se ela chamou de tangerina, se ela chamou de mexerica, mas enfim. Ela sendo gaúcha deveria chamar de bergamota todas as vezes, então fica aí a minha indignação como gaúcha. Capaz, é só uma brincadeira, né, gente? Mas eu acho que é uma fruta que tem bastante sabor e traz aí esse toque que talvez possa faltar para aveia, né? Que eu vinha falando que eu não gosto muito do sabor. E ao mesmo tempo, eu acho que foge do óbvio que quando as pessoas vão fazer essas tarteletes, essas coisas, elas sempre fazem de frutas vermelhas, né? No geral, frutas vermelhas, creme de confeiteiro, coisas assim. Então, eu acho que de certa forma, dentro do que a gente teve, assim, dos pratos que a gente teve, ele acabou sendo assim criativo, sabe? Então, eu gostei assim da vitória do João Vitor. E para quem está ouvindo o podcast e vendo o nepotismo no título, que podem perceber que está entre aspas, porque foi uma zoeira feita. Eu até tuitei falando que não sabia se ia trazer isso no título por achar que era uma coisa tão séria, né? Mas vi o título porque foi uma coisa que brincaram até no programa, né? Porque foi, entre aspas, o filho do Jacan ganhando uma prova, mas quando a gente vai ver as redes sociais, não só o Instagram, também como Facebook e Twitter, né, que são as três redes que mais comentam o MasterChef, a gente vê que por mais que seja uma brincadeira, né, toma proporções diferentes aqui fora em percepções das pessoas, porque tem gente que não consegue captar bem a informação de que é uma zoeira, né, leva tudo a ferro e fogo, mas ver que as pessoas dizendo que é um certo de proteção ao João Vitor, eu já boto esse parênteses dizendo que não sei se é proteção, porque é o primeiro pin dele, né, se fosse o sexto pin dele, talvez a gente pudesse levantar isso nesse 11º episódio. Mas falando que é uma proteção, que ele pode ir longe porque tem esse negócio que o Jacquin se apegou, essas coisas do tipo. Gabi, que conclusões você tira desse tratamento que ele recebe mesmo de zoeira e com essa percepção do público que tá meio já dizendo que é, entre aspas, cotado? Senti isso, para ser bem honesta. Eu acho que, principalmente partindo ali do pressuposto do que tu disse, de que ele não é uma pessoa que tem vários fins, que tem várias vitórias, é uma pessoa que algumas vezes já se salvou meio que capengando, assim. Então, eu não acho que seja uma pessoa que tá sendo protegida pelo programa, não. Eu acho que, obviamente, existe essa brincadeira ali entre o Jacquin e ele, mas eu acho que não por isso, sabe? Eu acho que é um participante ali que eles têm essa interação mais descontraída e que eles brincam. E acho até que o Jacan tem carinho, sim, pelo João, mas eu não vejo protecionismo nesse nível, assim. Eu acho que a gente já viu coisas muito piores no MasterChef. Nossa, e próprios jurados, por exemplo, que cada jurado adota um filho, né, quase, por temporada, porque, por exemplo, o Fogaça é louco pra adotar um tatuado barra heterotop, né? Porque pode ver como ele. Não dá pra perceber ainda, porque eu falei zoando até ontem, né, assim, como ele. Assim, eu digo, imagina como o Fogaça deve ter ficado feliz vendo o Lucas indo bem em alto desempenho, né? Porque é um tatuado, aquela vibe brother, né? Que o Fogaça adora quando tem no programa. Então, eu acho que cada jurado tem um perfil de participante que gosta mais. Pra mim, filho do Jacan, propriamente dito, que já passou pelo MasterChef, é o Eduardo Prado, né? Porque ali era claro que o Jacan adorava ele. Né? Então, assim, Sim. e o Edu era um ótimo cozinheiro. Era não, é um ótimo cozinheiro. Então também tem isso. Então é só, eu acho que não tem nada. Tem esse contexto. O povo pode contestar, né, que talvez ele possa ter saído em algumas semanas, né, já que ele foi baixo desempenho, etc. Mas pra mim até agora tá de boas. Eu não tenho do que reclamar. Sente reclamar, gente, se prepare que a gente reclama, mas futuramente sente achar que deve ser reclamado. E como parte da twist, né, tem a famosa twist desse ano que está muito disso, o João Vitor pôde penalizar mais uma pessoa para a prova eliminatória, né, que teria menos tempo de duração. Então ele descobriu que ele escolheu a Laura e usou o critério de afinidade
que é um critério que já apareceu no programa, a gente até defendeu aqui, mas e aí, Gabi, comprou isso de que era afinidade? Porque eu vi tweets circulando aí, dizendo que talvez ele tivesse medo da Laura, não fosse só apenas afinidade, não. Eu vejo, de uma maneira geral, assim, que a Laura não é, de fato, tão próxima, assim, do grupo deles ali, né? Então, eu acho que pode existir, né, uma questão dele não ter tanta afinidade com ela, e dentre as pessoas com as quais ele não tem tanta afinidade, a que ele mais tem medo é ela. Então, eu acho que não necessariamente é uma coisa ou a outra. Eu acho que podem ser as duas, sabe? Acho que pode ter várias pessoas ali que ele não tem afinidade, e aí, dentre elas, ele acha que a Laura é a que cozinha melhor, sabe? E aí, o episódio de hoje eu não consegui ver muito assim os comentários nas redes sociais, mas a sensação que eu tive é que esse comentário da Laura, de tipo, ai, não foi afinidade, de novo, pode ser um comentário que pode ser visto pelo público como prepotência, porque é como se ela estivesse querendo afirmar algo que ela não tem como ter certeza, sabe? Então, talvez para quem gosta assim dessas coisas um pouco mais ácidas, mais babado e confusão, até não vai cair tão mal, mas para as pessoas que já têm a tendência ali de chamar ela talvez de prepotente, eu acho que esse tipo de comentário acaba dando pano para manga justamente do que as pessoas querem para supostamente corroborar as versões delas, assim. É bom, Gabi, que você deu o gancho perfeito para a gente falar da Laura, né? Porque só quero fazer esse outro comentário aqui, dizendo que quando você ganha um poder, gente, você usa o critério que quiser. Que nem quando eu falo aqui, que a gente escolhe nos destaques do episódio, né? O critério é único, exclusivo de cada um de nós. Então, participando também desse critério. Se ele quiser botar a pessoa com penalidade porque ele acha que a pessoa não tá com perfume que agrada, é critério dele, da pessoa. E como já falou, afinidade já foi dada, afinidade é válido, é um poder dado, você faz o que você quiser, porque nós não temos acesso a possíveis, se existirem, rivalidades de bastidores, porque a gente só assiste o que tem naquele na televisão. Então, se tiver outros motivos, se não for falado pra gente e o programa não exibir, não importa de nada pra gente, porque a gente não viu, a gente não sabe, né? Ia ficar um disse por me disse. Então, pelo que foi mostrado, parece realmente mesmo que o João Vitor e a Laura não são amigos, assim, no sentido de que são as pessoas que se ajudariam, né? Então, tudo bem. E isso sobre o plot da Laura, Gabi, parece que a Laura, que a gente estava falando há 15 dias atrás de potencial vencedora, o jogo tá virando para cima dela, ela tá começando a receber bastante hate e o povo já tá começando a usar o card desumilde e arrogante para cima dela. E o que você está achando disso? Porque foi uma mudada muito grande. O povo que estava muito compadecido com o choro dela para a avó no primeiro PIN, tá começando a ficar incomodado com o choro dela já. Então é sinal de que o povo tá começando a criar ranço. E aí, eu não sei se tu vai lembrar, mas no episódio ali dos duelos, né, das audições lá, quando ela entra, eu falei que ela era uma pessoa que, ao meu ver, de acordo com o que as pessoas gostam de ver na televisão e o que as pessoas são acostumadas a ter como mocinho e ter como vilão, ela era uma pessoa que tinha muito potencial de ser tratada como prepotente. E eu tenho 90% de certeza que eu usei exatamente essa palavra. Por quê? Porque ela é uma mulher autoconfiante, né? Eu lembro que ela foi muito assertiva ao dizer que ela tinha certeza que as coisas que ela fazia tava boa, que ela ia vencer, que ela... E muitas vezes mulheres assim são lidas como arrogantes, prepotentes, né? E a gente já viu em outras temporadas do MasterChef esse tipo de coisa acontecer, né? Com mulheres com a mesma personalidade dela. Então, naquele momento já me pareceu que ela era uma pessoa que teria muito potencial de ser lida dessa maneira, né? E aí, voltamos àquilo que também já falamos inúmeras outras vezes, né? Que é sobre a questão de os episódios estarem sendo gravados, né? E estarem indo ao ar enquanto eles ainda gravavam, né? Então,
a edição não tinha certeza ainda de quem seria campeão, de quem iria longe, então talvez eles estejam um pouco perdidos e eles só estejam pegando o material que os participantes estão dando para editar, sem necessariamente saber quem vai vencer, né? E por isso que uma pessoa que cozinha bem, que ela já mostrou várias vezes, né? E pode estar sendo retratada dessa maneira, né? Mas acho que eu acho que tem muito desses elementos assim, sabe? A gente sabe como o mundo funciona, infelizmente, e que essas coisas são meio que um prato cheio de tudo que eles querem para poder colocar ela como uma pessoa ali vilã. E na verdade, assim, eu não acho que seja, sabe? Acho que nada do que ela fez até agora está além do aceitável, assim, sabe? E tem aqueles pontos que a gente sempre fala aqui, seja no Twitter, quando a gente comenta, seja nos episódios no decorrer dos anos, porque eu até falei hoje, eu até postei hoje, dizendo quando eu tava fazendo o roteiro, né, procurando nas redes sociais as coisas e vendo o tanto de hate e tantas críticas que a Laura tá recebendo, por exemplo, né, na própria página do programa, tanto no Facebook quanto no Instagram, é que a gente pode mudar o cast várias vezes, mas o pensamento do público sempre vai manter o mesmo toda a temporada. Isso está bem claro, já faz alguns anos, não só no MasterChef, como Big Brother Brasil, todo reality show brasileiro está passando por isso, que quando você é colocado naquela caixinha pelo público, não adianta mais, você é aquilo pelo público. Um exemplo é a Pamela, que é vilanizada até agora, ela tá tudo bem mais quietinha do que antes, né? Mas a Pamela tá aí, o povo detestando ela até hoje, e o povo já tá dizendo pra Laura que ela deve sair, nem parecia aquilo que de 15 dias atrás era, ela tem que ganhar, ela tem que ganhar. Porque é muito fácil, gente, assim, porque como a gente fala, eu sempre vou dizer essa frase aqui, gente, de que reality show você fala, tudo que você fala pode ser usado contra você em algum momento do reality show. E pela Laura ser uma pessoa que parece que fala muito, assim, no sentido de que ela rende material para edição, né? Ela rende falas, ela rende comentários, ela rende confessionários, que faz no paralelo, por exemplo, que o José Roberto parecia uma pessoa bem mais tímida, que ele estava dando confessionário ontem, até os lábios estavam tremendo, né? Parecia até que ele ia ser eliminado, mas ele é de nervoso, talvez ele não seja tão desenvolto em câmera. A Laura parece ser mais solta em câmera, então muita coisa dela pode aparecer. Isso pode aparecer coisa boa ou coisa ruim, no sentido de ruim, no sentido de que seja ruim para ela aqui fora, mas que a gente preste atenção também, porque é muito fácil a gente vilanizar pessoas com opiniões fortes, enquanto tem vilões de reality show que não ganham esse título de vilão, mas que, se a gente analisar, pode ser vilão também, com comentários e nuances muito mais leves, passando despercebidos neste MasterChef e MasterChef passados. A gente não vai citar nome, mas quando aconteceu, a gente se lembra naquele episódio que eu falei, né? A gente deixa esse gancho para futuros episódios, mas que tem que prestar atenção nisso, gente. Tem que prestar atenção no conjunto da obra, porque às vezes pessoas boazinhas demais são grandes vilões e pessoas expansivas demais são os mocinhos. Se vocês quiserem botar cada um numa caixinha, pode ser assim também, né? Nem todo mocinho tem que ser submisso, nem todo vilão tem que ser, né, falador demais. Então, analisem bem, mas sem dar nome aos bois aqui. Mas eu quero que vocês pensem nisso também, porque assim, só porque a pessoa dá uns comentários assim, tudo bem. Agora, se isso da Laura ficar corriqueiro, aí babou pra ela. De potencial finalista que eu falei, vai virar uma extremamente vilã, porque quem fala demais, quem solta comentários um pouco ácidos, ou quem não se conforma com alguma coisa, é um prato cheio para a edição do MasterChef criar você aquele ambiente de vilão, né? Porque o público só vai gostar de você se você for submisso. Se você ficar de cabeça baixa, aceitar críticas ou ficar dizendo que alguma coisa de leve. Se você contestar qualquer coisa, por mais leve que seja, por mais certo que você esteja, se você não cair nas graças do público, você é desumilde, você é arrogante, você é prepotente. Mas tem que ter cuidado e reality show é uma novelinha, né? Infelizmente, alguns personagens são dados para pessoas além da gastronomia. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, todas as quintas, falando do MasterChef Brasil. Então vamos avaliar com 5 estrelas, onde puder ser avaliado, principalmente Spotify, né, que é onde vem de nossos maiores ouvintes, e nos indicar para os amigos que curtam reality show. E eu quero lembrar que na próxima terça, dia 13, estreia o Estrela da Casa, que é o novo reality show da Globo, criado pelo Boninho e Tundidica, que essa semana ainda
eu, Tom e Laura comentaremos os 14 singles que serão lançados dos 14 participantes, né, que vão ser revelados possivelmente nessa quinta, dia do episódio do podcast tá indo ao ar, 8 de agosto. Então, o reality show também terá cobertura aqui no podcast. Fiquem atentos que a gente vai avisar o dia que vai sair. Na quinta vai ficar saindo os episódios do MasterChef e provavelmente na sexta ou no sábado sairão os episódios de Estrela da Casa. Mas fiquem atentos que a rodada dupla aí vai ter para todos os gostos. Voltando ao programa, vamos chegar na prova da eliminação, que os participantes tiveram que preparar um prato tipicamente indiano, panipuri, eu tô falando do jeito que se escreve aqui. E aí, Gabi, gostou de uma prova? Porque a gente saiu de uma prova completamente criativa, que tinha que abrir os horizontes, para uma que já era o que você tinha que fazer, que já era pré-determinado. Sim, eu gostei no sentido de que trouxe algo diferente para ao nosso conhecimento, assim, porque eu acho que não é algo que muitas pessoas conheçam, né? Aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não conhecia, e eu acho que eles mesmos, né, muitos não tinham conhecimento, né? E eles são pessoas que estão nesse meio da gastronomia, que em tese conhecem e sabem mais do que a gente, né? Então, se nem eles conheciam, imagina a população no geral. Então, eu achei legal nesse sentido, né? De poder trazer ao conhecimento das pessoas uma comida nova, porque quando a gente fala em gastronomia indiana, né, as pessoas conhecem mais outras coisas, né, como, por exemplo, curry. Então, achei bem legal, assim, nesse sentido. Eu acho interessante essas provas com outras culturas no meio, porque tem aquela parte que aos olhos da gente fica interessante, né? Porque a gente vendo coisas que talvez a gente nunca comeu. Também tô nesse barco, Gabi, que eu também nunca tenho visto falar ou nunca comido, né? Se eu tiver ouvido falar, não ficou na minha memória, mas provar eu nunca comi. Então é muito bonito a gente ver, às vezes, né, culturas sendo mostradas para tudinho, mas é complicado também porque alguns participantes talvez não tenham acesso a isso também, né? Já que o MasterChef, gente, para quem não sabe ainda, se tocou, o MasterChef beira a ser muito elitista, né? Assim, no sentido de que a maioria dos participantes que já vêm, assim, hoje em dia, são participantes que têm mais condições financeiras e, logo, consequentemente, têm mais condições de, né, conhecer mais culinárias e mais tipos de gastronomia e etc, né? Então, assim, as pessoas que são mais humildes, de condições financeiras e tal, não tem como, né, dependendo de onde mora, também ter acesso a esse tipo de comida, e as pessoas não são obrigadas a conhecer todo tipo de comida do mundo, né? Já a gente vai chegar até num comentário sobre isso. Então, tudo pode acontecer porque pessoas que conhecem podem derrapar, pessoas que não conhecem podem se dar bem. Então, tudo depende. Eu achei a prova interessante visualmente, né? Porque, como eu falei, mas de execução eu não me empolguei tanto assim, não, porque algumas pessoas pareciam atrapalhadas, outras nem tanto, mas rendeu emoções, né? Tivemos mais lágrimas, tivemos mais resultados aí que surpreendeu, positivo e negativamente, depende de que lado da torcida a pessoa esteja. Porque, por exemplo, de resultado, a gente teve o Vitor vencendo, né? Conquistou o seu primeiro PIN, e tivemos a Gabriela Pei e o Pietro no alto desempenho. Já Larissa e Laura foram os piores desempenhos e a Larissa foi eliminada. E aí, Gabi, você gostou desse resultado? Você estava esperando que a Larissa fosse eliminada da semana? Quando eu comecei a ver ali, né, enfim, o que aconteceu no, na prova, né, enfim, que elas acabaram errando, eu imaginei que seria uma das duas, mas se me pedissem, por exemplo, no começo do episódio ou na semana passada, para eu apontar alguma pessoa, eu não apontaria ela, né? E assim, eu sei que em vários momentos ela já teve ali meio que na berlinda, né? Mas ela era uma pessoa que tinha muito airtime, então eu não apostaria nela. E aí, até por isso, eu acho que talvez ela possa ser uma pessoa que vai voltar numa possível repescagem, porque ela teve muito tempo de tela, né? Então, eu não apostaria nela. E aí, com relação, assim, ao resultado da prova, né? Eu vou falar uma coisa, assim, que pode ser um pouco polêmica e, enfim, mas e eu gosto, tá? Tanto da Larissa quanto da Laura. A Larissa, a gente já falou aqui que ela é uma pessoa muito legal, que sempre nos escuta e compartilha, e, enfim. E a Laura, acho uma ótima participante também. Porém, eu não sei se o mais justo não teria sido eliminar as duas, tá? Porque elas não fizeram o que tinha que fazer, sabe? E outras vezes, outras pessoas foram eliminadas porque não fizeram o que tinha que fazer, né? Inclusive, na última temporada do Profissionais, aconteceu, por exemplo, eu acho que era a Raquel,
que não pegou a carne correta no mercado, né? E aí ela falou, vou fazer uma outra carne. E basicamente foi isso que aconteceu, né? Elas tinham que fazer um panipuri e elas fizeram um pastel. Então, qual é a diferença disso para Raquel, que tinha que cozinhar um frango, cozinhar um porco, sabe? Sei lá, não me lembro quais eram as proteínas. Então, assim, é claro que a gente nunca quer que aconteçam essas coisas, a gente gosta dos participantes, e, igual eu falei, especialmente são duas pessoas que eu de fato gosto, mas eu não sei se não teria sido o mais justo, dado o contexto e a forma como o programa já geriu outras situações dessas no passado, né? E aí eu não sei o que que tu acha, Rich. Eu acho que o programa poderia causar uma eliminação dupla, porque seria uma coisa chocante, né? Ninguém esperaria, né, uma eliminação dupla. Mas eu acho que vem aquilo que eu falei semana passada sobre o Vinícius, que se casa aqui pra Laura. O poder dos dois pins, Gabi. Né? Porque a Laura tem dois pins, né? Então, assim, e é forte, uma participante forte até agora, nesse 11º episódio, por mais que tenha derrapado 2 semanas seguidas, né? Então, acho que pesou muito os dois pins. Talvez se fossem duas pessoas que sem pin nenhum e que tava com um desempenho bem aquém na temporada, porque por mais que a gente goste da Larissa também aqui, gente, a gente não passa pano pros participantes, os participantes derrapa, né? Por mais que a gente goste da Larissa, que ela a gente tem uma relação muito legal com ela, a Larissa tava cheia de baixos, né? Aí se a Laura também tivesse cheia de baixos assim também, e não tivesse os pins, eu acho que teria rolado uma eliminação dupla aí. E se tratando de reality show, causaria, hein? Uma eliminação dupla assim. Mas como eles trabalham tanto com logística, que botam tantos participantes que não sabem pensar nisso, vamos causar uma eliminação dupla no meio da temporada, ou na repescagem a gente traz dois, né? Falta essa sacada do programa de poder sim eliminar duas pessoas em alguma semana, e na repesca, já que sempre tem repescagem, trazia duas pessoas, já que eles gostam de trazer mesmo. Mas tá difícil de prever quem sai esse ano, viu? Com base na edição. Porque eu nunca Sim. diria que esse episódio seria a eliminação da Larissa, porque esse episódio tava com muita cara da eliminação do Pietro, por exemplo. Pra mim, o Pietro tava eliminado até antes da prova da eliminação acontecer, ele ter se dar bem no resultado. Tava com cara de eliminação do Vitor, que ganhou a prova, por sinal, e não teve cara de edição que o Vitor venceria a prova essa semana, por exemplo. Vai muito com aquilo, Gabi, que você falou que eles estão editando com o material que tem, estão se esquecendo que reality show tem que ter uma linha, né? Tem que ter uma Sim. história sendo contada. Não precisa ser uma história propriamente dita, mas a gente tem que entender um pouco, né? Assim, de certa forma, a gente entende a eliminação porque os jurados comentam, né? A eliminação. Eles, você tá saindo por causa disso, a pessoa tá ficando por causa disso. A gente se entende. Mas o lado negativo é que, como estão dando destaque para pessoas diferentes e que não estão sendo eliminadas, outras estão sendo eliminadas e não parece que saiu, isso prejudica pessoas que não têm quase destaque nenhum. Eu digo, vai chegar longe sem a gente conhecer de fato a pessoa, né? Então, tá meio confuso isso aí. Não sei como estão trabalhando essa edição, que eu já elogiei tanto a edição no começo da temporada, mas tá meio confuso, né? Porque a gente tem que se identificar de alguma forma com os participantes, embora o público, em 80% das vezes, comece a gostar por motivos nada gastronômicos, mas a gente tem que entender um pouco. Eu acho interessante quando tem uma linha narrativa de uma pessoa ser eliminada, ser contada pra gente que ela vai sair. Não perde o suspense, não perde nada, mas eu acho que tem que ter uma linha narrativa. E ainda sobre essa eliminação da Larissa, ela dividia muitas opiniões com o público, né? Com altos e baixos, com o público, percepções. Muita gente divide opinião no público também, mas fica aqui o meu beijo e abraço para Larissa, que sucesso para ela. Se tiver repescagem, se ela for boa, que volte, né? Se o desempenho for bom. A Larissa, que é BFF do Juan, né? Agora os dois com os stories, os dois sofrendo juntos, os dois eliminados. Quem sabe voltar se dois voltar os dois, hein? Imagina. Mas fica aí. Hum. Agora a gente vai pro que tá na rede, gente. O que tá na rede essa semana, eu não peguei comentários do público. Eu fui além, porque eu quero fofoca, eu quero polêmica aqui também. Eu peguei comentários de participantes e ex-participantes, porque a gente tem que aqui analisar as coisas que são ditas aqui dos dois lados da moeda, porque esse podcast aqui é democrático, embora de vez em quando ele trate ele como uma monarquia que os reis somos nós, né? Eu sou o rei, as rainhas são a Gabi e a Isa, né? Então é tudo com base na gente. Vamos lá. O primeiro comentário que eu peguei foi no Twitter do Franklin, finalista do Masterchef Profissionais 2023, que já esteve aqui também. Inclusive, vou ver o episódio que ele teve, volta aí algumas semanas. Que é assim, gente, abre aspas. Muito fácil criticar a galera que não sabem fazer isso, que não sabem fazer aquilo. Eu quero ver ter coragem de se inscrever e se expor dessa forma. As pessoas não são obrigadas a saber de tudo. A gente não sabe de tudo nem do Brasil. Quem dirá de outro país? Fecha as aspas. E aí, Gabi, o que você achou deste comentário do Franklin? Eu acho assim, eu acho que ele tem toda a razão, né, nesse comentário, mas ao mesmo tempo eu entendo também que a partir do momento que a pessoa se sujeita a ir para um programa desse,
Não estou dizendo aqui que a pessoa automaticamente vai saber tudo, mas eu estou dizendo que a pessoa sabe que vão ter pessoas assistindo e que as pessoas vão fazer os comentários e às vezes a pessoa não vai estar fazendo nenhum comentário assim na maldade, sabe? A pessoa, tipo, são coisas até curiosas, né? Por exemplo, quando a gente comentou aqui, nossa, por que será que eles têm tanta dificuldade de fazer maionese lá? E aí a Andrea foi lá e respondeu pra gente nos nossos stories no Instagram, comentando, né, o que que acontece na hora de fazer maionese e tal. Então, às vezes, eu acho que são comentários que não vão ocorrer na maldade e que as pessoas que estão em um reality, elas sabem que elas vão estar sujeitas a isso, sabe? Então, é óbvio que ninguém vai saber fazer tudo, que ninguém vai saber, porque não tem, é humanamente impossível. Vão ter coisas que se você chegasse lá e pedisse para Helena, para o Jacan e para o Fogaça, eles também não iam saber fazer, eles iam ter que aprender, eles iam ter que estudar, buscar uma receita. Então, acho que é muito claro isso, né? Eu não sei, eu não vejo pessoas fazendo esse tipo de comentário na maldade, sabe? E eu concordo com você, porque assim, realmente tem algumas coisas que dá pra ir sabendo no MasterChef. Você também não vai chegar sem saber de nada, né? Principalmente de provas que são corriqueiras, tipo, como a gente falou na prova do Cacau Show, né? Que sempre tem a prova de chocolate. Então, alguma coisa com Sim. chocolate você tem que saber desenrolar no MasterChef, que sabe que uma hora vem, né? Sobremesas que tão temidas, sorvetes que sempre dão confusão, né? Então, as coisas você sabe que vai aparecer e que é bom saber, tipo, leilão, saber trabalhar com pouco tempo, né? Então, são coisas que dá pra ir treinando em casa. Por exemplo, se eu fosse, eu jamais iria ir sem saber, por exemplo, fazer um bolo, um pão de ló, uma. Sabe, assim, eu acho que nem tu falou, temperar um chocolate, são coisas que a gente sabe que sempre vai ter, né? São coisas assim que vão servir de base para muita coisa, né? Mas é óbvio que não tem também como uma pessoa saber de tudo, todas as receitas do mundo. E tem isso, gente, é uma temporada amadora. Então, amador realmente não sabe de tudo. Nem os profissionais sabem de tudo. Mas eu culpo isso 100%, gente. Não 100% não, né? Vamos dar assim, vou dar 99%, eu culpo isso o próprio programa, porque ele exige um nível muito alto, né? E eu sempre falei isso aqui no podcast, que botar a prova com muita exigência no começo, não tô falando de agora. Agora acaba algumas críticas sim, que eles já sabiam ser mais criativos com a aveia, por exemplo, né? Mas no começo, isso bota uma imagem muito negativa no público e o público não muda de opinião. E como a Gabi falou aquilo, quando você se inscreve para um reality show, você, a nível de MasterChef, por exemplo, você não vai ser só julgado por Jacquin, por Helena Rizzo e por Fogaça. E Ana Paula Padrão, de vez em quando. Você vai ser julgado por gente que grava podcast, como a gente, por canais de YouTube que gravam falando do MasterChef, e principalmente pelo grande público que acompanha, porque é culturalmente nacional, né, brasileiro, a gente comentar tudo de reality show, porque o Big Brother botou essa cultura na gente, né? Que a gente respingou em todos os outros reality shows do mundo, desde que o mundo é mundo, desde quando a Gabi comentava o Ídolos, lá em 2006, né? Assim ainda. Então, do público se intromete. O que eu não acho é que o público deva se intrometer a nível pessoal, nem a nível usar termos, né? Que difamem as pessoas, que ataquem, que seja outra coisa, e tratar a pessoa como se a pessoa fosse uma completa incompetente. Não, aí também não. Mas tem alguns comentários que a gente vê que realmente deveriam, mas os participantes têm que abstrair. O mais ideal seria não leiam esses comentários, né? Pra abstrair, porque infelizmente é assim que o programa funciona. É reality show, gente. Porque foi aquilo, quando o Franklin fala aquilo, eu quero ver quem tem coragem de se inscrever e se expor dessa forma. Realmente, nem todo mundo tem essa coragem, mas quem se inscrever tem que saber que vai receber isso. Infelizmente, né? Felizmente vai receber muito comentário positivo, vai receber muitos admiradores, receber seguidores, pessoas que acompanham o seu trabalho e torcem por você. E, infelizmente vai receber muitas críticas. Você vai ser dito que você é arrogante e prepotente, você vai ser dito que você é incompetente, você vai ser dito que você. Como é que vai para um programa de gastronomia e não sabe, sei lá, ferver uma água, né? Assim, então, que nem Sim. a gente mesmo falou aqui, né, que a Ayla do brigadeiro, né, que não soube fazer um brigadeiro, né, no MasterChef, a gente pegou no pé dela durante semanas sobre A isso. Michelle que não sabia fazer um café. Então assim, e ainda ganhou o MasterChef e ela hoje em dia tá maravilhosa, gente. Assistam o Iron Chef Brasil, Maravilhosa. o episódio dela é muito bom, ela mostra que o nível dela tá muito bom, né? Então assim, são coisas de reality show, né? São coisas e coisas. Agora o outro comentário é porque nós somos rápidos no gatilho e a Gabi até me mandou stories, aqui é o crédito da Gabi que me mandou esse stories, porque assim, a Laura postou um story sobre uma pergunta que fizeram pra ela sobre a semana passada, né? A pergunta foi a seguinte, gente, abre aspas. Você não acha que mais uma vez foi prepotente falando que alguém copiou sua receita? Fecha aspas. A resposta da Laura, entre aspas, foi essa aqui. Gente, mas é óbvio que cada um pode fazer o que quiser e ter ideias semelhantes durante a prova, né?
E tá tudo bem. Vocês já pararam para pensar no que acontece fora das câmeras? Da possibilidade de eu ter contado minha ideia e não saber da ideia dos outros? E aí, Gabi, a gente já falou bastante da Laura aqui, mas teve esse comentário também, que é o que corrobora o que a gente já falou, né? Que tá sendo cobrada, hein? E o que você achou desse comentário dela aí? A gente sabia que essa pergunta apareceria para ela mais cedo ou mais tarde, porque quando o povo começa, né, a pegar ranço, começa a mandar até nas mensagens. Mas e aí, o que você achou dessa resposta dela? Eu acho que é bem dentro da linha do que a gente conversa sempre aqui, né? E que até a gente falou um pouquinho hoje. A gente não sabe, na verdade, a gente sabe, né, que eles vão estimular as pessoas a falar, que eles vão, e que nem sempre eles vão mostrar tudo, né? Então, daqui a pouco, se existe algo rolando nos bastidores, se ela falou, se ela não falou, se o que aconteceu, se eles quiserem passar, por exemplo, a imagem de que ela é prepotente, de que ela é vilã, de que ela é qualquer coisa, eles vão pegar o corte que interessar a eles e vão colocar, entendeu? Então, eu acho que é muito na linha do que a gente já conversou, assim, sabe? Que pode existir coisas ali de bastidores que a gente não sabe. E aí também não entendo o porquê do programa não se aprofundar de certa forma nisso, porque é mais algo para gerar bafafá, para gerar entretenimento, né? E ao mesmo tempo é aquilo que a gente sabe, né? Que eles vão escolher e eles vão narrar essa história da forma que eles quiserem, que eles acharem que vai fazer sentido. E tem uma parte aqui muito interessante que ela fala, que é, vocês já pararam para pensar no que acontece fora das câmeras? Gente, o sonho desse podcast é ainda mal deixar a gente sugar tudo que a gente pode por trás das câmeras dos participantes quando vem aqui. Infelizmente, eles não Inclusive, podem falar, Laura, né? se quiser vir aqui contar o que acontece por fora das câmeras, estamos aceitando. E olha o que é interessante, porque nessa pergunta assim, a gente tem vontade de saber o que acontece por trás das câmeras, sendo que eles, como participantes, não podem contar. Então, consequentemente, nós, como público, não saberemos se o programa não contar, só quem tem o direito de contar é o programa, né? E como o programa não mostra, minha dica, eu vou estar dando dica que parece que eu participei do MasterChef, né? Assim, minha dica seria assim: se você sabe que alguma coisa aconteceu no bastidor, não leve para o programa para ir para edição. Por mais que a produção te puxe, deu uma desconversada. Você pode perder tempo de tela, mas não perde paz de espírito com perguntas assim nos seus stories. Né? É a dica de amigo que eu tô dando aqui, né, gente? Eu nem participei de reality show, mas evita o estresse. Porque se você sabe que aconteceu alguma coisa no bastidor, obviamente aquilo não vai ser exibido porque é de bastidor. Não tinha câmera. Às vezes o que é filmado mesmo não vai para edição, né? Às vezes é só um corte, aí é distorcido na visão do público. Cada um interpreta uma coisa e reverbera aqui fora. Então é isso, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas é isso, eu torço que a Laura não receba esse hate todo, não, gente, porque a Laura é uma boa cozinheira. Cadê aquele povo que defende tanto? Ah, não me importa a personalidade da pessoa, me importa se a pessoa cozinha bem. A Laura cozinha bem, tem 2 pins. Tá dando derrapada, mas não quer dizer que ela é uma cozinheira. Ela tá com 2 pins. Sim, e nem que não cozinhasse, né? Por favor, gente, não vão jogar hate nas pessoas. É. Dá pra pegar no pé do participante sem pesar ser mais não. Assistam os nossos episódios da sexta temporada, onde eu peguei no pé do Elton do começo até o fim, hoje em dia nosso amigo Elton, né? Mas assim, a Hum, gente pega no pé dos participantes aqui agora. Eu sempre digo que a energia que a gente gasta, que vocês poderiam gastar, né, indo no stories da Laura, por exemplo, falando que ela é prepotente, vá no stories do seu favorito, vá num post do seu favorito, engaje, né? Falar, ah, sim, que receita legal, ai, posta a receita disso, porque todos os participantes do MasterChef abrem caixas de perguntas, fazem posts sobre o sim. programa. Então, vão lá, tacar amor em vez de tacar hate. Vão lá engajar os stories, os posts da nossa amiga Kelly, maravilhosa. A Kellen tá viajando, maravilhosa. A Kellen talvez venha aqui, gente, esse ano, não sei se ela tá assistindo, mas a gente sempre convida a Kellen pra vir aqui. Maravilhosa. Sim, é isso. Vão lá engajar pessoas maravilhosas. O Edu, a Isa, nossa temporada favorita, né? A nossa amada Lorena. Vão lá, galera, dá aí uma moral pra essa galera legal e em vez de ficar indo jogar ódio por aí. Fazendo esse parênteses, Lorena maravilhosa, que foi a primeira participante do MasterChef que compartilhou a gente nos stories e veio aqui gravar um episódio com a gente, tem uma entrevista com ela maravilhosa, tá só no YouTube, né, o áudio, mas que tava na Globo, né? Maravilhosa. Agora, gente, a Sim. parte dos confessionários, a Isa não tá aqui, tá cuidando da Clarinha. Beijos, Isa, beijo, Clarinha. Ela, semana que vem aqui, faz o apurado pra gente saber como é que anda o desempenho das pessoas.
A gente vai passar para o nosso último bloco, que é o destaque do episódio de toda semana. Nós aqui do podcast traremos nosso destaque do episódio com um critério único e exclusivo, que a gente traz porque a gente quer, com o critério que a gente quer. Até agora a gente trouxe praticamente destaques positivos só, e algumas pessoas vieram unânimes. Será que hoje a Gabi e eu iremos por caminhos diferentes e teremos pela primeira vez em algumas semanas duas fotinhos? Vamos descobrir agora. E aí, Gabi, quem para você foi destaque desse episódio e por quê? Para mim foi o João Vitor, porque eu acho que, enfim, além dele ter conseguido fazer algo legal ali com a aveia, eu achei que teve bastante foco essa questão ali dele com o Jacan. Eu acho que ele teve airtime, né? Então, acho que além de cozinhar bem, ele teve airtime. Não achei que na segunda prova alguém se destacou assim muito, né, para ser o suficiente para aparecer aqui como meu destaque no lugar do João. Então, hoje, para mim, é o filho do Jacan. João maravilhoso, que sempre está compartilhando também nossos episódios de histórias. Tá vendo, participante Masterchef? A gente entrega amor, entreguem amor pra gente também, aquela cobrança, né, aqui agora acontecendo. E pela primeira vez, depois de algumas semanas, vão vir duas fotinhas, porque o meu destaque da semana vai surpreender muita gente, porque eu vou trazer o Pietro. Surpreender por quê? Porque na rinha de padrões eu tô no Team Lucas. Mas o Pietro fez por merecer ser destaque dessa semana, porque assim, ele teve um arco de redenção dentro do próprio episódio, porque, como eu falei, parecia que ele seria eliminado da semana pelo começo, porque a câmera estava indo muito nele, né, nas reações dos desempenhos dos pratos da primeira prova. Sempre que um prato ia elogiar ou algo assim, câmera no Pietro, câmera no Pietro. Eu fiquei pensando, nossa, o Pietro vai ser eliminado aqui agora. O Pietro foi um dos primeiros a ter confessionário nesse episódio, ele estava bem caladinho nas outras semanas, né, mas não sabia ainda que a edição estava pregando essas peças na gente, porque arco de redenção costumam durar alguns episódios, né, mas o dele veio assim, ele já teve esse destaque positivo. Tanto que o arco dele foi melhor do que o do próprio Vitor, que também foi criticado e venceu uma prova, né? Então acho que ele merece esse destaque porque ele teve essa pequena redenção e ainda teve um VTzinho. Eu achava que o Pietro, aqui um comentário machismo meu, Pietro, não leva mal. Eu achava que o Pietro tinha carinha de rico até eu ver o VT e confirmar isso, né? Mas não sei, né? Assim, mas se eu vi isso, mas é um comentário aleatório porque é gente como gente. E eu acho que ele também merece destaque também vindo aqui, que eu acho que, se eu não me engano, é a segunda vez que ele aparece como destaque aqui. O João Vitor também deve ser o segundo, que ele veio naquela leva que ele trouxe em cinco, né? Que o Franklin estava aqui e trouxe bastante. Mas é isso, João Vitor e Pietro vão ter fotinho na sexta-feira. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Agora está chegando ao fim. Não se esqueçam que ainda essa semana tem episódios sobre Estrela da Casa. E a partir da semana que vem começam a vir dois episódios do podcast. Um sobre MasterChef na quinta-feira e Estrela da Casa talvez na sexta ou no sábado. Então é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Até lá e tchau! Tchau.